Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero que sim. Bora para mais uma review de um fone milenar já, né, cara? Esse fone tem mais de uma década, foi lançado em 2013. Hoje falaremos do Philips SHP 9500, que eu já recomendei muitas vezes, muitas outras vezes não recomendei, mas até hoje nunca fiz uma review. Daí você se pergunta, cara, por que hoje você está fazendo uma review? Pelo simples fato de eu ter pago R$ 179 nesse fone em promoção no AliExpress, cara. E assim, nessa faixa de preço eu recomendei para muitas pessoas. E eu queria fazer essa review para essas pessoas que compraram, cara, para não ficarem às cegas e também para pessoas no futuro, caso apareça novamente num preço bom, comprarem o SHP 9500. Porque esse fone por muitos anos, cara, você pega 2, 3 anos atrás, custava 600, 700 reais aqui no Brasil. E é um preço justo por ele, ele era um fone muito bom para essa faixa de preço. Mas hoje em dia você consegue importar ele, como eu disse, por R$ 179 já com impostos, senão ele teria saído, sei lá, 150, 140. Isso é bizarro, isso é um absurdo. Isso torna ele, na minha opinião, o maior custo-benefício do mundo do áudio atualmente. Eu sei que é uma frase pesada, pode ter gente que não vai gostar, pode ter gente que vai gostar, mas na minha opinião, que o hobby é subjetivo, antes o HiFiMan 400SE era o arauto para mim do custo-benefício. Mas o SHP 9500 por menos de 180, 190 reais, para mim é absurdo. Não estou dizendo que ele é melhor que o HiFiMan é melhor em quase tudo, mas novamente, preço e você não precisa de tanta amplificação. Mas como sempre, vamos começar com a construção do 9500, que tem seus pontos altos e pontos fracos. Por curiosidade, esse fone foi lançado por $150, se eu não me engano, tá? $150, 10 anos atrás, então custaria uns R$ 900 para você importar hoje em dia, e aqui no Brasil sairia uns 1.500, mas obviamente isso fazem 10 anos. E o preço normal dele nos Estados Unidos, 2, 3, 4 anos atrás, sempre foi de $70 mais ou menos. Então ele custava $70 nos Estados Unidos e aqui no Brasil 500, 600. Agora houve uma queda brusca de preço, né? Então, para mérito de curiosidade, esse era o preço mais ou menos dele, $70, 500, 600 no Brasil. A construção é muito boa para essa faixa de preço e por R$200 é a melhor que você pode comprar, tá? Ele tá mais barato que um Arcano SHP 80. Porque assim, primeiro, conforto. Ele é um fone muito leve, ele não passa muita robustez, tá? Mas ele aguenta pancada. Tem gente que tem esse fone aqui há muito tempo e ele funciona muito bem. Mas é um dos fones mais confortáveis que eu já testei no hobby. Muito leve. O clamp não é muito forte, ele não aperta muito a cabeça, então pode ser que ele caia se a tua cabeça for pequena. No meu caso, não cai tão fácil. Tem uma headband de tecido muito confortável. As earpads também são de tecido bem confortáveis, só que, cara, eu não consegui remover, eu não sei se elas são removíveis, tá? Então no futuro eu não sei como que é a manutenção. O ponto fraco, cara, é o cabo. O cabo é uma das piores coisas que eu já vi nesse hobby. O cabo é ridiculamente longo, ridiculamente embolento e de um material horrível, cara. Assim, comprou esse fone, velho? Vai e compra um cabo junto. Um cabo aí da Open Heart custa uns R$70, mas vale a pena. Vale a pena, vai melhorar bastante a sua experiência com ele, porque esse cabo aqui eu usei essa semana no fone e esse cabo incomodou bastante em cima da minha mesa. Tirando isso, o design eu acho muito bonito, gosto muito, dá pra ver que ele é um fone aberto, tem as grelhas abertas, escrito left e right. Então é um design bem distinto, você olha e sabe que é o Philips SHP 9500, já é um clássico no hobby, e em construção ele é muito bom. Quem comprou, cara, eu digo o seguinte, em conforto você comprou uma joia. Ele é bem mais confortável que o HiFiMan 400SE, eu acho que é uma dúvida pertinente, qual dos dois comprar. O SHP 9500 é muito mais confortável, o HiFiMan é melhor em som. Mas outro ponto que o SHP 9500 ganha comparado ao HiFiMan, tirando o preço e conforto, é a amplificação. É um fone fácil de tocar, tá? A Philips tem um histórico de fazer fones fáceis de tocar. Eu tava com o Fidelio X2 aqui até então e toca no celular, toca no notebook com bastante facilidade. E mesma coisa com o 9500. Qualquer donglezinho simples aí vai tocar. Ele escala um pouquinho com amplificação, escala, mas você não precisa quebrar a cabeça, cara. Compra um dongle aí de 100 a 200 reais bom que você vai estar
servido, enquanto com o 400SE você vai ter que gastar com um dongle melhor, com cabo balanceado ou com amplificador de mesa. Então aqui é outra vantagem do 9500. Mas nada disso importaria se o som fosse uma porcaria, coisa que não é. Cara, eu vou falar aqui o que eu acho, porque assim, velho, tudo depende de preço, né? Quando ele custava uns 600, 700 reais, eu não recomendava tanto ele, porque eu achava ele um fone xoxo para essa faixa de preço. Ele é muito neutro, ele é muito detalhado, tá? Tem uma espacialidade bem desenvolvida, mas por 600, 700 reais você já espera isso. E eu sempre achei o som dele um pouquinho xoxo, faltando vontade, parecido com o Sennheiser HD600, sabe? Que pra mim é um pouquinho xoxo, faltando um pouco de dinâmica, um pouco de impacto. Mas cara, eu botei pra ouvir isso aqui bem amplificado hoje em dia, ele não soa tão xoxo não, tá? Se você amplificar ele melhor, ele vem com uma vidinha. E cara, R$179. Eu fiquei assim, tá, por R$700 não é tão legal, né? Mas por R$179, velho. R$179, velho. Você compra 2 pizzas hoje com R$179. Pô, você compra em NIR de entrada, em NIR ruim muitas vezes, com R$179. Então assim, absurdo o desempenho desse fone. Por R$300, 350 eu costumava recomendar já achava um custo-benefício excelente, mas preferi o Hi-Fi 400SE, caso você pudesse amplificar e tal. Eu não quero me repetir, mas eu vou repetir uma última vez, R$179. Graves. Os graves são o calcanhar de Aquiles, é aqui onde principalmente o Hi-Fi 400SE supera, porque ele não tem tanta extensão, tá? Ele não chega no subgrave com força, porque ele é um fone dinâmico, aberto. Então, é da natureza desse tipo de alto-falante, desse tipo de fone, ter os subgraves um pouco recuados, e isso acontece, fica bem claro com esse fone. Geralmente você tem que ir para coisas bem mais high-end para começar a ter um subgrave mais desenvolvido, você vai para um Focal Elir, Focal Clear, que é um dinâmico aberto também, mas que custa aí 600, 700 dólares, né? Não R$179. Então, para essa categoria, ele até que estende bem, estende mais com o Arcana SHP80, estende mais ou menos parecido com o Sennheiser 598, mas você sente que está faltando um pouquinho de vontade, principalmente se você compara com o in-ear. Você está ouvindo o in-ear hoje em dia é socado de subgrave, né? Você coloca ele e fala, pô, tá faltando um pouco de chão, realmente falta. Os médio graves são interessantes. Ele tem um kick legal, ele tem impacto legal, são um pouquinho acima do que eu consideraria neutro. Algumas pessoas dizem que esse fone não tem grave, eu discordo. Para mim ele tem um grave bem agradável. Se ele tivesse mais grave, ele perderia muitas das qualidades e características dele. Para mim o médio grave dele é excelente, tem um kick a mais, tem impacto, tem velocidade pra caramba, tem um detalhamento muito alto, falta um pouco de extensão, mas tirando isso, cara, não tenho do que reclamar dos graves. E uma coisa interessante é que esses médio graves invadem um pouquinho, eles fazem uma conexão ali com os médios que trazem um calor muito bonito para as vozes e para os médios. São médios bem convidativos, são médios que eu consideraria quentes, tá? Eu diria que ele é um fone bastante natural, bastante neutro, com um pezinho no quente, pezinho bem levinho no quente. Lembra um pouquinho o Sennheiser HD600, não é tão bom quanto o Sennheiser HD600, obviamente, porque é um fone de R$3.000. Mas, cara, lembra. E em aspectos técnicos não perde tão feio. Inclusive, ele tem um palco maior, o que é interessante. Então, eu acho que para a maioria das pessoas que comprarem esse fone, principalmente se não tiverem contato com in-ears, pô, tu usa headset, cara, usou headset a vida inteira e comprou isso aqui para jogar, meu amigo, você vai descobrir o que são médios bons, tá? O que são vocais naturais, o que é uma renderização bem feita de vocais femininos, masculinos, sem picos, sem vales, algo realmente natural. E eu acho que esses médios aqui podem ser muito, mas muito reveladores para muitas pessoas, cara. Assim, muitos amigos meus que usam headset, nunca compraram um fone bom, se comprarem esse fone por menos de 200, 250 reais, vão provavelmente cair o queixo de tão bom que são os médios comparados com headsets simples que tem por aí, ou com muitos in-ears também. Comparando inclusive com in-ears de 179 reais, menos de 200 reais, eu acho que o SHP 9500 bate todos, tá? Por sinal. Em aspectos técnicos, claro, in-ear é difícil de comparar com over-ear, mas eu iria no Philips em qualidade de som qualquer dia.
Os agudos são bem interessantes, tá? Ele tem uma boa extensão, tem um bom arejamento, não sinto que ele tem picos, mas ele tem uma presença ativa nessa região. Eu acho que são agudos que podem ser agressivos para pessoas sensíveis a essa região. Se você é sensível ao agudo, eu acho que ele pode ser agressivo sim, mas, cara, se a sua sensibilidade para agudos é normal, tipo a minha, se o fone tiver muito agudo me incomoda, mas se tiver um pouco a mais ou for neutro, não me incomoda. Cara, são agudos bem interessantes. Trazem bastante detalhamento, trazem bastante arejamento, tem uma precisão espacial muito boa. Não à toa esse fone aqui, como eu disse, ele tem 10 anos, então por muito tempo ele foi o fone para você comprar para jogar. Eu vou falar um pouco da minha experiência com ele em jogos já já, mas grande parte disso é por conta desses agudos. Para mim não soa um fone analítico, soa um fone, como eu disse, um pouco quente até, mas que tem sim os agudos presentes e com muito detalhamento. Eu acho que a questão não é só quantidade de agudo, mas onde esses agudos estão localizados, tá? Ele já tem uma sonoridade bastante polida, que eu jamais esperaria para um fone de R$300, R$400 mais ou menos, quem dirá por 179. Então, assim, no conjunto geral da obra, em som para música, eu acho que ele é o melhor custo-benefício atual do mercado. E sim, eu paguei muito barato, R$179, mas ali por 300 continua sendo para mim o melhor custo-benefício. Quando o assunto é o HiFiMan 400SE, eu quero conversar um pouquinho aqui, comparar os dois. O 400SE é um fone melhor em tudo, quase tudo em som. Só que o HiFiMan 400SE é mais frio e analítico, tem mais agudos, tem médios mais finos, menos quentes, tem menos médio grave, tem menos impacto nos graves, estende melhor para o subgrave sim, mas soa mais frio e analítico. O negócio é que o 400SE é um monstro em tecnicalidades. O SHP 9500 é muito bom, muito detalhado, muito arejado, uma precisão muito grande. Mas, cara, o 400SE não tem como, aquele fone é bizarro. Ele compete com fones de R$1.000, R$2.000, R$1.500. Então é difícil comparar. Realmente, quando você ouve principalmente os agudos do 9500 e vai para o HiFiMan 400SE, você fica tipo, pô, quantidade de informação é bem maior, espacialidade é bem maior, extensão para os agudos, para o arejamento também é bem maior. Então em som, cara, eu continuo achando o 400SE um fone melhor, mas tem o ponto de ser um fone frio, 400SE, tem o ponto de ser um fone desconfortável, 400SE é um fone desconfortável, ele machuca a cabeça, enquanto o 9500 eu consigo usar literalmente o dia inteiro e esquecer que eu tô com fone, e tem o ponto de amplificação. Então, assim, o que eu recomendo, velho? Se você é muito purista, quer o melhor desempenho possível, pega o 400SE e pega um bom amplificador. Você vai gastar mais? Bem mais, né? Você vai gastar provavelmente cerca de R$400 com fone, mais R$400 com cabos e amplificação, vai sair aí R$800. Agora, por 179, 250, 300, eu acho que esse HP segue sendo um custo-benefício um pouco maior por você não precisar de amplificação. Como é o desempenho dele em jogos? Cara, assim, não à toa ele foi por muito tempo o queridinho da galera do CS. Galera que jogava CS, você ia nos fóruns mais antigos, antes de Facebook até, na época do Facebook. Ah, eu quero um fone para jogar aberto. Era Arcano SHP 80 e o Philips SHP 9500, a recomendação da galera, né? E o Audio-Técnica D700 e 900X, que são fones mais caros. Cara, o desempenho em jogos é brutal. Assim, por R$700 ele já é bom em jogos, não é incrível, mas é bom. Agora, por 180, 300, 350, até 400, o desempenho é brutal em jogos. Tem muito detalhamento, tem uma assinatura sonora que beneficia, como ele tem médios abertos, médios bem detalhados, agudos também com arejamento legal, agudos pra frente com bastante detalhamento, não tem tanto foco em subgrave, cara. Você consegue ouvir muita, mas muita informação em jogos e principalmente a região de passos, que é o que você quer ouvir no FPS, ele consegue renderizar muito bem. Tem o fato também dele ter uma imagem muito precisa. O palco sonoro dele é grande, tá? É grande, não é gigantesco, não é um absurdo, mas é grande. Já é um fone aberto, já é um fone um pouco mais high-end, era um fone mais caro. Então, para quem nunca teve uma experiência com fone aberto, cara, pode ser bem revelador em palco sonoro. Mas o que chama atenção é a imagem. A imagem é muito precisa, realmente. Eu usei bastante para jogar The Callisto Protocol e Lords of the Fallen.
Lords of the Fallen tem uma ambiência legal até em som, mas não é incrível. É um Souls-like, então você consegue ouvir às vezes um inimigo vindo por trás, algo assim, mas o jogo não é tão bem gravado. Agora, o The Callisto Protocol, que é um fone mais climático, de terror, mais atmosférico, cara, é impressionante, realmente. Eu tô usando o Moondrop Para quase exclusivamente para jogar, né, que é um fone brutal, 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 brutal em jogos. Avassalador em jogos. Fone bem mais caro, por sinal. Mas confesso que indo pro SHP 9500 eu não senti tanta falta do Para, tá? Ele consegue cumprir muito bem esse papel. Então, pra galera dos jogos, mata pau. E ele cai muito bem na questão de conforto. Porque pra jogar você precisa de um fone que consiga usar por horas e horas e horas e horas. Hi-Fi Man 400EC eu não consigo. O 9500 eu consigo. Gente, espero que vocês tenham gostado da review, tá? Antes tarde do que nunca. Tô 10 anos atrasado, né? Esse fone lançou tem 10 anos. Mas tá aqui a review do SHP 9500. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, se inscreve, compartilha. E eu vejo vocês, como sempre, no futuro. Fui!